O palco da sala principal do Teatro Castro Alves volta a receber o espetáculo A Coisa, contemplado com o Prêmio Funarte de Teatro Miriam Muniz. A montagem vai passar ainda por Camaçari, Feira de Santana e Aracaju. A Coisa leva ao palco poemas de Fernando Pessoa, Gregório de Matos, Castro Alves e Drummond, entre outros, contando ainda com uma cama musical ao longo da apresentação. Mas em vez de Vivaldi, o que você vai ter é um som que parece um tanto quanto mais, digamos, moderno. A gente vai conversar um pouco sobre essa apresentação com o ator Jackson Costa. Bem-vindo ao Frequência Baiana, tudo bem? Tudo bom, Renato, tudo bom, Patrícia, Felipe e Mariane, né? Mariane está aqui também. Mariane, figura. Eu digo que é rock and roll, né? Quando o som é mais forte, a gente chama de rock and roll, embora não seja rock o estilo, né? Mas é uma pegada bem segura. Se dizem que rock and roll é atitude, né? Então digamos que... Pronto, você matou a charada, é atitude, é um poeta que tem uma atitude forte no palco, fazendo um discurso com o verbo, um discurso poético, com o auxílio de uma banda, né? E você gosta bem dessa linha, bem o seu trabalho, dessa coisa de atitude, de se mostrar, de falar, dizer, colocar sua opinião? Desde daqueles tempos antigos da escola de teatro, nós somos colegas, né, Patrícia, né? Quer dizer, isso vem bem de antes, né? Vem lá de Itabuna. Eu comecei a dizer poesia lá em Itabuna tem uns 29 anos, né? Eu sou ator há 29 anos. E eu já comecei com poesia, então eu vim acumulando um repertório de poesia na minha memória. E lá, eu pegava os poemas mais politizados mesmo. Para enfrentar aqueles coronéis do Cacau ali, eu ia para Seplac dizer poesia, entendeu? Então, tem essa coisa do rap americano. E Roberto Mendes, né, nosso grande músico Roberto Mendes, diz que eu estou inventando o rap baiano, porque não tem aquela cantilena do rap americano. Na verdade, eu não sei nem que cantilena tem. É um poeta que a cada poesia ele tem a cantilena própria daquela poesia, entendeu? Agora, quando a gente pensa... em poesia e até em relação com música, a gente percebe que inclusive no interior do estado, e quando a gente fala no interior do estado, claro que a gente está sendo super vago, né? Existem vários interiores do estado. Mas assim, a gente pensa, por exemplo, nas possibilidades de cantadores, de outros formatos que passam ao largo dessa sensação de urbanidade que parece que a coisa traz. Como é que vocês lidaram assim com essa roupagem? Você traz uma coisa que é interessante, que é o seguinte: no interior do estado da Bahia, de modo geral, não tem a presença forte do ritmo do tambor africano e indígena que tem em Salvador. Então, ao chegar em Salvador, eu comecei a perceber essa pulsação. Então, a poesia, ela vai muito mais para essa pulsação do que para essa coisa dos cantadores, né? Do interior, do sertão, de Alomar, dos cantadores lá da região do Cacau. Então, é uma pegada rítmica, né? É um cara que pulsa ali. Eu diria que é uma coisa mesmo do coração mesmo. É o cara que fala com o coração. Então, chegando em Salvador, ele vê essa pulsação do coração do tambor baiano e ele imprime aquilo com mais força. Sabe o que eu fiquei pensando? O que é que Gregório de Matos iria escrever sobre um protesto de chicleteiros fechando ele agora? Ele só tá pensando nisso. Desde que soube da notícia, agora, né? Eu tô lendo aqui o que os ouvintes estão escrevendo, tá todo mundo chocado com essa situação. Você aí que lida com esse universo da arte, a arte é sempre uma expressão também de protesto, a gente vive um momento em que as pessoas estão protestando muito. Como é que você sente a cena artística aqui em Salvador em relação a isso? Você falou uma coisa que é interessante. Eu acho assim que Gregório já disse alguma coisa e vale para os dias de hoje. Para essa situação aí do chiclete, por exemplo, ele já disse lá no século XVIII: o que falta nessa cidade, verdade. Que mais por sua desonra, honra. Falta mais que se lhe ponha vergonha. Para por aí, entendeu? É tudo aquilo que você leu ali dos manifestos, né? Tanta coisa interessante, importante para se manifestar, né? Assim, eu acho que é importante para os fãs do Chiclete com Banana, né, de Bel Marx, esse momento. Mas a ponto de atrapalhar a vida pública, né, do ir e vir das pessoas, eu acho que aí também precisa de um Gregório para vir aqui e se manifestar, né? Jackson, você, nessa abordagem na qual você se coloca, você vê alguma diferença entre o ator que declama uma poesia daquele ator que encena uma fala de uma montagem convencional, ou você aproximou esses universos? Como é que foi isso? Renato, eu acho que você tem que ir lá ver a peça, porque você está indo em cima da tônica do que eu trago na peça, certo? É muito diferente. Se você for observar, raríssimos são os atores que dizem poesia. Não é? Aqui em Salvador mesmo são pouquíssimos. Lá no sul da Bahia já é mais comum. E eu venho de lá. Não é uma coisa minha, é uma coisa... Eu nasci num lugar ali no sul da Bahia, onde tem poetas que escrevem e dizem os seus poemas, como Castro Alves fazia no romantismo, e era ele e raríssimos, né? Então é muito diferente. Porque assim, é uma fala que você traz para você. É um discurso pessoal. Então assim,
Quem quiser me entender melhor, assistindo a coisa, vai me entender melhor. Eu faço minhas as palavras daquele poeta quando eu estou dizendo o poema, certo? Essa coisa que Felipe trouxe. E Gregório de Matos? Eu posso trazer um discurso de Gregório de Matos para o dia de hoje, sendo também esse discurso um discurso meu. Ou seja, não necessariamente está interpretando ali um personagem, vivendo outra vida, mas dando vida àquelas palavras. Exatamente, Patrícia. Assim, não é um meio termo, não é? A gente aprende o artifício do ator. Então, eu não posso... Não é um personagem, mas também não sou eu. Mas também sou eu e é um personagem. Então, é tudo e é nada, entendeu? E tantas pessoas que também estariam ali querendo dizer aquilo, exatamente. Né? A plateia vai se identificar com aquilo. Fala, pô, eu gostei disso aí, gostaria de ter dito isso aí. E é isso que eu faço com a poesia. Quando eu leio uma poesia que eu me encanto por ela, eu falo, rapaz, por que eu não escrevi isso aqui? Então, já que tem os caras muito bons, os poetas, que escrevem, eu também não vou ficar perdendo muito tempo em querer ser poeta, porque ser poeta não é só querer, não. Tem que ser poeta, certo? É uma questão espiritual, é um grau de espírito, né? Não se faz poeta na escola. Isso eu estou falando assim, o grande poeta Ruiz Pinheiro Filho, que é professor da universidade, professor de letras, e é um grande poeta mesmo, quem tem que conhecer cada vez mais, baiano, ele fala isso, que a escola, ela não está aí para fazer poeta, ela até auxilia o cara a se desenvolver poeta, mas se nasce poeta. Então, como eu não nasci poeta, eu pego os grandes poetas baianos e brasileiros e os de língua portuguesa, para poder me realizar através deles. E a gente conversa hoje sobre o espetáculo A Coisa, que reúne poesia e música na sala principal do Teatro Castro Alves. Sobre a montagem, nós estamos conversando aqui com o ator Jackson Costa. Jackson, fala um pouquinho mais desse projeto, por que o nome A Coisa, como é que isso tudo acontece, como é que foi a escolha dos temas, enfim. Pois é, a coisa é porque não é teatro, nem é música. Como não é nem uma coisa nem outra, eu peguei o poema A Coisa, que é de José Delmo, lá de Buerarema, no sul da Bahia, e resolvi colocar ele como uma espécie de coluna dorsal. Ele abre com a coisa, o espetáculo, com sintetizadores, né, uns sons flutuantes, assim, como se fosse uma espaçonave fazendo uma viagem, e encerra com a coisa como se fosse um ciclo, como se continuando fica uma coisa giratória, né? E é isso, é um espetáculo onde eu tento buscar a musicalidade que já existe na poesia e o ritmo que já existe na poesia. Se tirar essa parte musical, tem poesias que eu digo do mesmo jeito. E assim, eu não sei nada de música. Isso complica um pouco a vida dos músicos, porque quando nós nos juntamos para fazer um espetáculo, eles falavam assim, como é que a gente vai fazer um show se Jackson não repete igual? E a minha ideia era não repetir igual, é ficar buscando. Só que uma hora eu tenho que me fixar em algumas convenções, porque senão eu vou deixar os caras, né, enlouquecidos. Né? Como é que tá essa cena do teatro aqui em Salvador, hein, Jackson? A gente teve recentemente essa polêmica envolvendo o Teatro Jorge Amado, correu o risco de ser fechado, de ser leiloado. Vez e outra a gente vê aí alguém falando de crise no teatro baiano, de que se repete muito. Como é que você avalia essa cena? É uma pena essa história aí do Teatro Jorge Amado, né? Agora, o teatro baiano, ele é muito melhor do que as casas de espetáculo para teatro que tem na Bahia. As casas precisam melhorar. E não significa luxo, não. O teatro não precisa de luxo. O teatro precisa de uma estrutura de conforto. Uma estrutura que permita que o artista faça o que ele quiser dentro do teatro. Se quiser jogar água para cima, se quiser usar fogo. Então os teatros aqui geralmente não permitem isso. Se você for ver, o Vila Velha permite isso. É uma caixa mágica. O TCA, em algum nível, permite isso. Com algumas restrições, até porque ele é o grande teatro e maravilhoso que é o teatro aqui. Mas falta muito isso. O teatro baiano sempre foi muito criativo, continua sendo muito criativo. Mesmo quando muitos atores bons debandam e vão em busca de sucesso na carreira, que todos eles têm direito, e aí enfraquece um pouco o movimento aqui, mas não deixa de surgirem grandes atores e grandes espetáculos. Wagner Moura lá em Hollywood agora, né? Pois é, agora virou moda os atores brasileiros irem para Hollywood, né? Então, Jackson, você... Pongando aqui na pergunta de Felipe, né, vocês estão levando também esse espetáculo para outras cidades do interior baiano. Se vocês passassem por mais do que Camaçari, mais do que Feira de Santana, será que vocês começariam a encontrar dificuldades para encontrar teatro em outras cidades daqui da Bahia? Muita dificuldade. Às vezes a gente não vai com espetáculo para alguns lugares da Bahia porque não tem condições, não tem teatro. Você quer uma coisa? Eu sou de Itabuna. Ilhéus ali próximo tem um teatro municipal, Itabuna não tem. Então, às vezes, grandes espetáculos e grandes atores, até globais, assim, que é bom eles estarem numa cidade porque movimenta, porque... né, cria algum nível de consciência para aquela cidade, e é bom até turisticamente e culturalmente, não vão ali para Itabuna do lado, né, que tem uma população tão grande quanto a de Ilhéus, porque não tem um teatro municipal, certo? E não tem teatro quase que nenhum.
Então é uma carência muito grande de espaços, né? Infelizmente. Já que seu espetáculo tem um cantor convidado, né, para cada Tem. apresentação. Aqui em Salvador vai ser com Matheus Aleluia. Grande Remanescente. Matheus Pois é. Já teve Remanescente aqui, né? já teve aqui, lá do Chico Antes. E essa presença, a presença de cada um desses convidados, muda um pouquinho, leva um pouco o ritmo do espetáculo também? Muda primeiro porque eu fico com um grau de responsabilidade maior. Porque eu, ao convidar uma pessoa, eu fico pensando muito naquela pessoa, como é aquela pessoa, quem é ela que vai entrar ali. Então a gente abriu um espaço que é depois que eu digo Navio Negreiro, que é uma porrada segura, certo? Ele por si só já é o poema. A estrutura que foi montada para ele no espetáculo é uma porrada segura mesmo. E aí o que é que eu faço? Eu abro como se assim trouxesse o navio até aqui para mostrar o que é que tem dentro. Então depois do navio já teve Margareth Menezes, já teve Lazo Matumbi, já teve Roberto Mendes. Roberto é o que mais participou até agora. E ele fica impressionado. A primeira vez que ele entrou depois, ele falou, o que é que eu vou fazer aqui agora? Imagine que é Roberto Mendes dizendo isso, né? Porque o navio assusta mesmo. E aí ele entra e ele dá um show dele, que ele é maravilhoso. E dessa vez a gente tem Matheus Aleluia. Então eu já me emocionei algumas vezes só de pensar que depois do Navio Negreiro, Matheus Aleluia vem para cantar Cordeiro de Nanã. Nossa. Então, imagina, essa música é fantástica, ele é fantástico. Dentro desse contexto do Navio Negreiro, quem não se emocionar... Estava contando aqui nos bastidores, quando ele não foi interpretada por João Gilberto, acho que no TCA, no arranjo dos Chico Antes. Pois é. Uma coisa absurda. E vem cá, quais são os seus próximos passos, Jackson? Depois da coisa Depois ou da durante? coisa. São várias coisas que eu estou fazendo. É muita coisa. Simultaneamente. Coisado, né? O próximo passo é o seguinte, ano que vem eu faço 30 anos de carreira, então eu estou escrevendo um monólogo de poesia para mim. Dessa vez não terá banda, né? Pode ter algumas intervenções musicais, pode ser gravado e tudo. Mas eu vi que para eu comemorar 30 anos, a poesia é muito mais forte. Então eu vou interpretar um texto que eu estou alinhavando, eu estou costurando, construindo algumas pontezinhas de texto, que eu estou ousando fazer isso, mas pegando grandes poetas e vai ser um espetáculo poético mesmo. Estou escrevendo também um texto sobre encomenda. Quer dizer, antes de escrever o meu primeiro texto, já estou escrevendo outro por encomenda para Soninha de Paula. É um texto onde ela vai trazer a poesia de Adélia e de Cora Coralina. Então eu tenho essa responsabilidade também. Um projeto que foi aprovado pela Caixa. Ela vai apresentar em todos os espaços culturais da Caixa no Brasil. Me ligou chorando essa semana passada, dizendo que foi aprovado o projeto e tudo. E aí eu estou dando prioridade ao dela. Primeiro eu tenho que aprontar o dela para depois o meu. E o meu começou primeiro, né? Mas aí eu tenho essa responsabilidade dela. Depois o meu, na hora que estiver pronto, vai estar pronto. E é pro ano que vem. E tem algumas coisas. Eu estou brincando dizendo que eu quero fazer ano que vem 30 coisas, certo? Eu listei assim na palma da mão, já tem umas 6, certo? Só faltam 24. Mas eu tenho certeza que eu farei 30 coisas artísticas no ano que vem para comemorar esses 30 anos. Que legal. Tá certo, nossos parabéns antecipados ao ator Antecipado, Jackson nossa Costa. força. E para que todos possam ver, né? Todas essas coisas, né? Com certeza. Admirar com esse certeza. trabalho. Jackson Que Costa. coisa, hein? Que coisa, que coisas. Que né? Vamos coisas, terminar antes que a coisa gente boa. fique com trocadilhos cada vez piores. É verdade, é. É Deve ser da verdade. ribanceira, né? É. Jackson Costa está aí com o espetáculo A Coisa, já neste sábado, às 9 da noite, não é Às isso? 9 da noite é bom ressaltar que são preços populares, certo? Custa R$20, o estudante vai pagar meia, certo? Como na Bahia quase todo mundo tem carteira, né? Vai pagar meia, então Todo mundo tá vai ser um estudando, preço. Todo mundo estudando, tá todo mundo estudando, graças a Deus. Na verdade, o povo estuda muito. 6 horas e 37 minutos. Obrigado, Jackson. Obrigado a vocês, adorei a abordagem de vocês sobre o meu espetáculo. Gostei mesmo, maravilha. Renata, volte para o teatro. Patrícia.